Aleluia. Eu estou com muito medo. Já desde os meus 14 anos que eu prego. Talvez essa é a terceira vez que mais eu estou com muito medo. Estou com muito medo mesmo. Então vamos ver se eu vou conseguir pregar. Não estou com medo porque eu não estudei para preparar essa mensagem. O Romarcos é testemunha. Então, eu gostaria que você se colocasse em pé. Enquanto você está se colocando em pé, a irmã Neide agradece a oração da igreja, agradece também ao Senhor pela cura da Ana Beatriz, a qual a igreja orou. E a essa bebê tinha apenas, ela estava sem chance de vida. Foi o dia em que o pastor Anderson e o pastor Jonathan estiveram aqui na igreja. Então, essa criança já está em casa. Então, a irmã Neide agradece a Deus e a igreja. Amém? Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite, Senhor. Reconhecemos, Pai, que não existe algo tão sublime nessa terra a não ser o Senhor. Reconhecemos a nossa fraqueza, pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor. Nessa noite nós estamos aqui, gastamos água, gastamos luz, gastamos a sola do sapato, gastamos combustível. Alguns gastaram combustível, eu não gastei combustível. Alguns gastaram, Senhor, o pneu do seu carro, Senhor. E vieram até aqui, Senhor. E durante esse tempo sentado, se cansaram um pouco, Senhor. Mas eles se colocaram em pé. Porque vieram aqui com um único propósito, Senhor, de adorar e louvar o Teu nome e ouvir a Tua palavra, Senhor. Senhor, estamos aqui, Senhor. O Senhor sabe o quanto eu sinto, o que eu estou sentindo nesse momento. Pedimos, Pai, nessa noite. Eu não sei o que vai acontecer nessa noite, mas o Senhor sabe, Senhor. Pai, como igreja nós reconhecemos que não sabemos ser igreja, Pai. Quantos e quantos de nós aqui estamos cheios de defeitos, Pai, cheios de erros, Pai. Mas o Teu amor é grande, o Teu amor é maior do que as nossas fraquezas, os nossos erros. O Teu amor é grande, Senhor. Nessa noite, Pai, nós pedimos o Espírito Santo, aquele que está acima de todas as coisas, aquele que foi comissionado por Jesus para que estivesse no meio da Tua igreja. Nós glorificamos o nome dEle, e através dEle o nome de Jesus é glorificado, e o nome de Jesus, o nome de Deus é glorificado através do nome de Jesus. Louvamos o Teu nome nessa noite, em nome de Jesus. Queremos cantar aquela música, Senhor. Grande é o Teu nome, grande é o Senhor e muito digno de louvor, Senhor. Aleluia, aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o Teu
vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Sim, sim, sim. Vemos tua presença. Pois só tu és. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louvamos o teu nome, Senhor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome agradecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Aleluia. Tua obra em nossas vidas. Queremos agradecer, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Você pode tomar teu assento. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, por tudo aquilo que vocês têm feito pela minha vida. Eu não vou poder citar cada um de vocês, mas sim de uma forma, de um gesto profundo. Eu queria agradecer a todos. Muito obrigado por cada momento. Vocês mandaram uma mensagem para mim, vocês ligaram, vocês cuidaram de mim durante esse tempo. Espero eu que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Muito, muito, muito obrigado. Deus é bom demais. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Jó capítulo 14, versículo 1. Jó capítulo 14, versículo 1. Jó capítulo 14, verso 1. Esse é um texto que se lê geralmente em velórios. É um texto que se lê, que se estuda, que se explica no momento de velório. Mas estudando um pouco sobre esse texto, eu senti na necessidade de nós compartilharmos essa noite. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou usar a linguagem de hoje. Diz assim a palavra de Deus: todos somos fracos desde o nascimento. A nossa vida é curta e muito agitada. O ser humano é como a flor que se abre e logo murcha. Como uma sombra ele passa e desaparece. Nada somos. Somos então, nada somos. Então por que nos dás atenção? E quem sou eu para que me lembres ao tribunal? Que me leves ao tribunal? O ser humano que é impuro nunca produz nada que seja puro. Tu já marcaste quantos meses e dias cada um vai viver. Isso está resolvido e ninguém pode mudar. Para de olhar para nós e deixa-nos em paz, até que o nosso dia chegue ao fim. Como chega ao fim
o dia de um trabalhador. Para uma árvore, a esperança, se for cortada, brota de novo e torna a viver. Mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu toco morra na terra, basta um pouco de água e ela brota, soltando galhos como uma planta nova. Palavra do Senhor, amém? Queridos, nós acabamos de ler a palavra de Deus. Segundo alguns dados da ONU, estima-se que a população mundial cresça a um ritmo de 1,2%. Isto significa que aproximadamente 211 mil pessoas nascem por dia. Isto daria uma média de quase 3 nascimentos por segundo, ou 180 por minuto. Já em relação ao número de mortos, a Organização das Nações Unidas, ela estima que 102 pessoas morrem por minuto. Segundo uma curiosidade, aponta que a Índia faz 33 partos por minuto e deve ultrapassar a China em 2035, e nascem mais homens que mulheres na Índia. São cerca de 105 homens para cada 100 mulheres. 105 homens para cada 100 mulheres na Índia. É sabido que todos os seres vivos passam por 2 etapas da vida, que é o nascimento, que é quando ela começa, e a morte, que é quando ela termina, ou ela se encerra. É o período entre o nascimento e a morte, varia bastante de acordo com a espécie e diversos outros fatores, como a qualidade de vida. Os camundongos, por exemplo, costumam viver não mais que 4 anos. Os gorilas geralmente não ultrapassam os 40 anos. Os seres humanos atingem aproximadamente ou muito mais de 120 anos. Segundo os especialistas, estima-se considerável que a vida humana está dividida em fases. A forma de divisão varia bastante, mas geralmente ela é feita da seguinte maneira: o nascimento, a infância, a adolescência, a fase adulta e a melhor idade, ou a velhice. Creio que também nós podemos pensar da seguinte maneira: a vida humana é feita de ciclos, é feita de 5 ciclos, que é a gestação, o nascimento, o crescimento, a velhice ou a morte. De acordo com esses ciclos, o único ciclo de sossego é o ciclo da gestação, em que o ciclo que é conhecido como ciclo do milagre, é o ciclo do milagre. Assim como disse Salomão: como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mãe, os ossos no ventre da mãe que está grávida, também não se sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Eu chamo o ciclo da fecundação, o ciclo da gestação, o ciclo do milagre, onde Deus age o seu milagre dentro da barriga da mulher. Ninguém consegue explicar, é um milagre. De acordo com o texto que nós acabamos de ler,
Nós gostaríamos de pensar nesta noite o seguinte tema: a brevidade da vida. Como a vida passa. Você se lembra quando você teve 10 anos, 20 anos? Creio que você já passou dos 30. A vida passa tão rápido, que daqui mais alguns anos, você vai ter 60 anos. Você vai dizer: parece que foi ontem quando eu tive 18 anos. Eu tive 20 anos, 15 anos. O tempo passa tão rápido, tão rápido. E quem apenas está na terceira idade, está na melhor idade, consegue nos explicar melhor como o tempo passa tão rápido. E o texto que nós acabamos de ler fala exatamente isso. Um homem que durante toda a sua vida viveu uma vida de alegria, de sucesso, de riqueza, de fartura. Talvez muitos de nós que estamos aqui nunca não vivemos a história que esse homem viveu. O nome dele é Jó. Jó foi um homem rico, um homem muito rico. Um homem que teve tudo, que da noite por dia ele perdeu tudo que ele tinha. Da noite por dia ele perdeu tudo que ele tinha. Ele era um homem temente a Deus. Era um homem que tinha bens. Era um homem que tinha tudo que ele podia. Era um homem que acordava logo pela madrugada e ele orava e falava para Deus em favor dos seus filhos. Ele intercedia pelos seus filhos. Então podemos entender que Jó era um homem temente, era um bom pai de família, era um bom pai que se preocupava não só com a sua própria consagração a Deus, mas sim, ele se preocupava também com a consagração dos seus filhos a Deus. E que quando ele chegava até a sua casa, conversando lá na mesa, no seu horário de almoço, de janta, no seu horário de café da manhã, ele tinha uma palavra para dizer para os seus filhos. Ele tinha uma palavra para dizer para os seus filhos. Ele sabia que quando ele falava com seus filhos, era Deus falando através da vida dele. Porque ele havia consagrado os seus filhos a Deus. Ele havia consagrado a sua vida a Deus. E tudo quanto estava acontecendo naquele lugar, era Deus falando através da vida dele. Jó, homem que no final da sua vida, depois dele ter perdido tudo, além dele ter perdido tudo, os seus amigos se voltaram contra ele, até a sua esposa se virou contra ele. Não só apenas se virou contra ele, mas também se virou contra Deus. Ele disse para Jó: deixa de servir esse Deus. E a história nos fala de tanto sofrimento que Jó viveu. Ele pegava apenas em um caco, ele aliviava, se coçava, ele aliviava a sua dor através de um pedaço de tijolo. Você já imaginou? Quão profunda foi a dor de Jó? Jó viveu momentos difíceis. Talvez você está nessa noite aqui, você está vivendo momentos difíceis. Você está vivendo momentos difíceis na tua vida. Sabe que da mesma maneira que Deus transformou a história de Jó, Ele é capaz de transformar a tua vida. Ele é capaz de transformar a tua história. Jó teve uma história, teve um final feliz. E que o texto que nós acabamos de ler, quase no final da sua vida, no final do seu sofrimento, ele fez alguns questionamentos com Deus. Ele conversou com Deus. Deus, seria bom que eu não nascesse. Seria bom que a minha mãe me abortasse. Seria bom, Deus, que você fizesse isso. Seria bom que isso acontecesse na minha vida. Mas no versículo 14, no capítulo 14, ele fala o seguinte: todos somos fracos. No momento de tristeza, ele fala: todos somos fracos. Ele reconhece a sua fragilidade. Ele reconhece que o ser humano é fraco. Nós somos fracos. Todos somos fracos desde o nascimento. Quando nós nascemos, alguém teve que nos pegar, porque nós somos fracos. Alguém mais forte do que nós teve que nos pegar. Alguém teve que vir. Alguém teve que nos cuidar, porque nós nascemos fracos. Nós nascemos fracos porque alguém teve que cortar o nosso cordão umbilical,
Porque nós somos fracos. Nós somos fracos. E Jó, ele fala o seguinte, que nós somos fracos desde o nosso nascimento. A nossa vida é curta e muito agitada. A nossa vida é curta e muito agitada. A todos aqueles que estão escrevendo, que depois vamos conversar no grupo familiar. O primeiro ponto da minha mensagem é a fragilidade humana. A fragilidade humana é que nós vivemos, nós nascemos e vivemos frágil. Nós nascemos e vivemos frágil. Nós crescemos e quando nós saímos pela rua, logo pela primeira vez, o papai e a mamãe falam o seguinte: vai, mas presta atenção, nós somos frágeis. A sociedade onde nós somos, onde estamos envolvidos, nós precisamos aprender como lidar com as pessoas, como lidar com as coisas, porque nós somos frágeis, porque nós somos fracos, nós somos frágeis. Existe uma fragilidade que há em nós. Nós vivemos um momento de inquietação. Nós vivemos um momento de inquietação. E essa inquietação nós passamos por momentos de doenças, de sofrimentos, de perdas emocionais e perdas físicas. Perdemos pessoas que durante muito tempo nós confiamos a eles. Nós falamos que eles são nossos amigos, mas chegou um certo momento que essas pessoas nos traem. Momentos de perda. Talvez perda de namoro, perda no namoro. Talvez você já perdeu uma namorada, você perdeu um namorado. Isso faz parte da vida. Momentos de perda. Alguém que talvez nós confiamos tanto. Nós olhamos para essa pessoa que existe, que talvez com essa pessoa no futuro eu terei um futuro melhor. Mas chega um certo momento que nós perdemos. Perdemos a amizade. Nós depositamos a nossa confiança em alguém. Mas essa pessoa no final, ele nos trai. Essa pessoa nos trai. Somos fracos. Somos fracos porque ninguém nessa vida cresce sozinho. Todos nós crescemos com outro. Ninguém cresce sozinho. Nós crescemos junto. Ninguém cresce sozinho. Nenhuma nação cresce sozinha. Nenhuma nação cresce sozinha. As nações, elas crescem através do relacionamento com outras nações. Intercâmbio com outras nações. Ninguém cresce sozinho. Nenhuma empresa cresce sozinha. Nenhuma família cresce sozinha. Ninguém cresce sozinho. Nenhum ser humano cresce sozinho. Nós perdemos também perdas físicas. Talvez você acaba perdendo através do trabalho. Você acaba perdendo um braço. Você acaba perdendo um dedo. Você acaba perdendo um pedaço de carne. Um pedacinho. Você se machuca. Depois aquilo se torna uma cicatriz. Depois de muito tempo você vai enxergar, você vai olhar, você vai dizer: naquele dia aconteceu isso na minha vida. E eu perdi aquele pedacinho. Eu perdi aquilo que eu tinha. Eu perdi aquele pedaço da minha carne. Eu perdi. Nós somos influenciados também pelo pecado. A nossa fragilidade, a fragilidade que o ser humano tem, também através do pecado. Paulo, ele fala aqui, lá em Romanos capítulo 7, versículo 14, eu gostaria que colocasse na tela. Paulo fala o seguinte: assim como disse o apóstolo Paulo, o bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que eu não quero, eu sempre faço. O pecado está dentro de nós. O pecado, ele luta. Mas existe uma esperança. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo,
Mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da mente, contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo do sujeito a esta morte? Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo desta morte? Paulo, ele reconhece que todos os dias nós vivemos momentos de luta, de batalha, de aflição, em que nós só conseguimos vencer quando nos submetemos à lei de Cristo. E o Espírito Santo, ele nos ajuda em nossas fraquezas. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele está próximo de nós. Existe uma fraqueza, uma fragilidade humana. É que essa fragilidade, nós passamos por momentos de inquietação, momentos de doença, de sofrimento, de perda emocional, perda física. Somos influenciados pelo pecado. O pecado nos assedia tenazmente, ele nos assedia para cometermos. Mas existe o Espírito Santo que está próximo de nós, que vai nos ajudar a vencer momentos difíceis, momentos de aflição na mente. Durante todo o dia de hoje, havia um texto que estava pairando na minha mente, dizendo o seguinte: que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais dos mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta é contra o inimigo e contra as hostes espirituais do mal. Existem batalhas que acontecem na nossa mente, momentos de aflição, momentos terríveis. É que só existe uma pessoa que consegue nos ajudar a vencer tudo isso, que é Jesus. Toda vez que nós somos tentados, não vencemos aquela tentação, nos reprovamos no texto de Deus. E esse mesmo ciclo vai voltar. Mas quando nós vencemos, nós resistimos até o sangue. Sabe o que a Bíblia fala? Resistir até o sangue. É o momento onde você fala assim: já não aguento mais. Eu já não aguento mais. É naquele momento que Jesus vem com a sua graça. E quando você vence, é o momento que você fala assim: valeu a pena. Momento de regozijo, momento de alegria, momento de satisfação. É tão grande quanto aquele momento de prazer, aquele momento que você talvez poderia fazer bobagem, poderia errar, aquele momento de satisfação, de alegria. Ela supera todos os momentos que nós vivemos, enquanto o inimigo vai cutucando a nossa mente, cutucando o nosso corpo, a nos aliciar em fazer coisas erradas. Fazemos negócios errados. O Espírito Santo está do nosso lado para nos auxiliar em todo momento. Talvez nessa noite essa palavra que eu quero trazer para a igreja, uma palavra de ânimo, sabe? De você falar assim: Jesus, o Senhor conhece minha vida. Eu que estou falando para vocês aqui, eu sou tão pecador quanto vocês. Todas as vezes que eu peco, eu peço perdão. Eu falo assim: Jesus, sou pecador. Algumas pessoas às vezes me perguntam: então qual é o segredo? O segredo é pedir perdão.
Sabe qual é o segredo que Deus vai te usar? O segredo para Deus te usar é você pedir perdão. Peça só perdão. Você vai errar, mas peça só perdão. Porque o amor de Deus é tão grande. O amor de Deus é mais profundo do que os teus pecados. Deus, Ele nos perdoa. Deus não é aquela pessoa que diz o seguinte: já é a 12ª vez, se você fazer de novo, você vai ver o que vai te acontecer. Não. Ele te abraça. Ele te recebe. Ele é um Deus que, por mais que você estiver a passar por um momento tão difícil da sua vida, Ele te abraça. Ele restaura a tua saúde. Ele restaura a tua vida. Ele restaura a aflição profissional. Ele restaura a aflição profissional. Ele restaura. Ele restaura. Eu sei o que eu estou falando, porque eu sei que muitos que estão aqui estão passando por momentos difíceis. Sabe que nós estamos com vocês, nós temos orado por vocês. Amém? Eu, Romarco e Arlene, nós temos orado por vocês. Amém? Deus é fiel. Deus é fiel. O mal sempre vence. O bem sempre vence o mal. Deus é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos firme. Vamos só nos agarrar em Jesus. Vamos só nos agarrar em Jesus. Os céus e a terra passarão, mas a sua palavra jamais passará. Tudo vai passar. Tudo vai passar. A dor vai passar. Mas no final nós vamos dizer: valeu a pena, Jesus está conosco. Valeu a pena, Jesus está conosco. Com Jesus no barco, virá tempestade. Mas no final, a alegria é maior. Porque Jesus estava conosco. A nossa alegria não só foi depois de nós irmos para outro lado do mar, mas nossa alegria foi enquanto nós estávamos com Ele no mar. Porque enquanto Ele esteve conosco no mar, nós confiamos nele e nós dissemos que Ele é nosso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, pensamos, segundo o seu querer. É segundo o seu querer, não o nosso querer. Por isso que nós cantamos que grande é o Senhor e muito digno de louvor. Em segundo lugar, a minha mensagem é que o interesse de Deus é que existe um interesse de Deus pela humanidade. Existe um interesse de Deus pela humanidade. No versículo 3 ao versículo 4, Jó fala o seguinte: o ser humano que é impuro nunca produz nada que seja puro. Tu já marcastes quantos meses e dias cada um vai viver. Isso está resolvido e ninguém pode mudar. Existe um interesse de Deus pela tua história. Existe um interesse de Deus pela tua vida. Existe um interesse de Deus pelas nossas vidas. O salmista Davi, ele fala que todos os nossos dias foram contados. O interesse de Deus pela tua vida, pela nossa vida, pela humanidade, pela história da humanidade. Isso expressa o amor de Deus. Deus nos ama. Deus nos ama com seu imenso amor. Deus desejou expressar o seu amor através do seu Filho Jesus. E Ele, ao expressar o seu amor através do seu Filho Jesus, estava dizendo para nós o seguinte: que eu não me esqueci da história da humanidade. Eu não me esqueci da sua vida. Eu te conheço antes de você estar no ventre da sua mãe. Eu te formei, eu criei você, eu cuidei de você. Até o dia de hoje eu me importo com você. Eu sei aonde você vai chegar e eu vou cuidar de você até o final. Mas Deus não perdeu a história da sua vida. Quem está falando isso é Jó.
Jó, ele não está falando isso no momento do bem bom. Ele está falando isso no momento de aflição. No momento em que ele pega o caco dele, o seu pedacinho de telha, ele começa a se arranhar, ele começa a se coçar. Talvez quando você chegar em casa, pega uma pedrinha e vai se coçando, até no dia seguinte mostra para o teu esposo, para a tua esposa, como é que vai estar. Eu sei que não vai estar tão gostoso assim, não vai estar tão bonito assim. Você vai ver que alguma coisa vai acontecer de errado na sua pele. Sabe, Jó tinha o quê? Jó estava cheio de ferida no seu corpo, e ele estava se arranhando, e ele estava dizendo o seguinte: nada somos, então por que nos dás atenção? Ele está falando para Deus: olha, nós nada somos, então por que você nos dá atenção? Por que você se importa conosco? Por que você se importa comigo? Jó estava dizendo isso. Por que você se importa comigo? Por que você se importa conosco? Deus, Ele tem um interesse pela nossa vida. Deus, Ele se importa conosco. Ele não trouxe apenas você aqui nesse mundo e abandonou você. Ele trouxe aqui nesse mundo para você cumprir a missão dele aqui na terra. Ele nos trouxe aqui para cumprir a sua missão. A missão dele aqui na terra. Qual é a missão de Deus através da nossa vida? É para cuidarmos daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Os bens que Ele tem colocado nas tuas mãos. A tua casa, aquilo que Ele tem dado para você na tua casa. Como é que você lava a louça da tua casa? O banheiro da tua casa é aquele pedacinho, sabe? Às vezes você, quando lê a Bíblia, fala assim, que o jardim do Éden era tão grande. Sabe o jardim do Éden é o quê? O jardim do Éden é o mundo. O jardim do Éden é o mundo. E o pedacinho que Deus te deu na tua casa é o teu mundo. Cuida bem. Cuida do banheiro da tua casa. Cuida da louça que você come, que você usa. Cuida bem. Porque é um pedacinho que Deus faça da tua casa o seu. Porque aquilo que Deus deu, Ele se interessa conosco. Ele, os seus olhos nunca saíram, nunca se desgrudaram de nós. Ele acompanha toda a nossa história, desde a infância, desde o primeiro ciclo até ao não sei que lá mais PhD, não sei doutorado, até o final da nossa morte. Ele se importa conosco. Ele nunca vai nos deixar. A expressão do amor de Deus nos faz compreender que nada é tão valoroso que o amor, que o seu amor. Nada é tão valoroso nessa vida quanto o seu amor. Ao entregar o seu filho, Deus estava dizendo o seguinte: cara, eu te amo. Eu não quero viver você, não quero ver você longe de mim. Eu quero ver você bem próximo, bem perto de mim. Eu quero restaurar a tua vida. Eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar de você. Eu quero tratar bem você. Eu quero fazer você feliz. Em meio à aflição, sim, mas eu quero fazer você feliz. Saiba que depois da tempestade vem a bonança. Eu tenho dito que nada é eterno. Nada é eterno. Existe um governo que está em Angola há mais de 35 anos no poder. Eu sempre falo que nada é eterno. O presidente está quase morrendo, está preparando o filho dele. Está quase morrendo. Mas nós falamos assim que nada é eterno. Tudo tem o seu fim. Tudo tem o seu fim. Nada é eterno. A alegria não é eterna. Hoje eu estou alegre, amanhã eu vou estar triste, mas depois da manhã eu vou estar alegre. Nada é eterno. Mas sabe que quando nós passamos por esse momento, Jesus, Ele está conosco no barco. Jesus, Ele nos acompanha, porque os olhos dele não se desgrudaram de nós. O amor expressa o cuidado na compreensão, na repreensão e na admoestação. Deus, ao olhar para nós, Ele não apenas olha para nós, Ele nos corrige, Ele nos orienta. Eu sei que tem gente aqui que só gosta de ouvir coisa boa, mas quando o pai e a mamãe, Deus, Ele dá um aperto, Ele fica bravo com o pai e a mamãe. Talvez em alguns momentos alguns ficam bravos com Deus,
Mas sabe que Deus, o amor dele é tão grande que ele nos orienta. Ele falou o seguinte: filho, presta atenção. Eu quero que você preste atenção à minha palavra. Eu quero que os teus caminhos se alinhem aos meus caminhos. Eu quero que os teus caminhos se alinhem aos meus caminhos. Se nós nos alinharmos aos caminhos do Senhor, o nosso futuro será melhor. O nosso futuro será melhor. Será melhor aqui na terra. Será melhor quando nos encontramos, quando sairmos desse mundo, quando nos despedirmos de você, lá na aliança, lá na capela. O teu futuro será melhor. Se alinha aos propósitos, aos caminhos do Senhor. Alinha a tua vida, alinha o teu dia a dia. A vida é tão rápida. A vida é tão rápida. A vida corre tão rápida que amanhã você vai dizer: meu Deus, já é dezembro de 2016. O tempo passa tão rápido que num piscar de olho você vai dizer o seguinte: que o teu filho que tem 1 ano terá 10 anos. Como o tempo passa. Vamos nos alinhar ao propósito de Deus. Vamos abrir o nosso coração. Vamos nos voltar para Deus. Vamos nos voltar para Deus. Os olhos do Senhor estão em direção às nossas vidas. Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer transformar o nosso ser. Ele quer mudar a nossa história. Ele quer mudar. Como é que Ele muda a nossa história? Ele muda a nossa história quando nós nos voltamos para Ele. Israel estava distante do Senhor. Deus enviava os seus profetas dizendo: voltai, voltai, voltai. Eu me lembro do teatro que foi apresentado aqui. Voltai, precisamos nos voltar. Precisamos voltar. Não voltar com nossos pés, mas sim voltar com o nosso coração. Aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso coração? Onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Mas nós precisamos entender que Deus é o nosso maior tesouro. E quando nós olhamos para Ele, nós falamos o seguinte: eu não te largo, porque você é o meu maior tesouro. É necessário que nós sejamos que nem Jacó, que pegou o anjo e falou o seguinte: olha, eu não vou largar você sem que você me abençoe. É necessário que tenhamos o mesmo desejo de dizer o seguinte: eu não largo, eu não me desgrudo desse Jesus. Eu não largo, eu não me desgrudo desse Jesus. Jesus é tudo que eu quero nessa vida. Jesus é tudo que eu quero caminhar em toda a história da minha vida. Jesus é tudo. Jesus é tudo. Existe o interesse de Deus pela tua vida, pela nossa vida e pela história da humanidade. E Deus, Ele nos chama para sermos comparticipantes. Isso significa que Deus quer que nós sejamos companheiros de Deus na restauração da história da humanidade. Que a nossa vida seja pautada aos princípios de Deus. E que quando nós caminhamos com Ele, começamos a transformar, começamos a cumprir a missão de Deus nessa terra. E Jó, ele fala o seguinte: o ser humano que é impuro nunca produz nada que seja puro. Se o ser humano é impuro e ele não produz nada que é puro, então o ser humano só produz alguma coisa pura através de uma pessoa. Quando Jesus entra no coração de alguém, ele consegue produzir coisa boa. Todo ser humano distante de Deus não produz nada bom. Quando o ser humano se aproxima de Deus, o ser humano começa a produzir algo bom. Porque existe um veneno que está dentro de nós. Mas quando o veneno de Deus entra dentro de nós, quando Deus entra dentro de nós, Ele transforma nossas vidas e nós começamos a produzir algo bom. Nós começamos a produzir algo bom. Talvez você ouviu dizendo que o veneno de Deus. Eu estou querendo dizer o seguinte: quando Deus ele entra dentro de nós, a nossa história muda. Nós começamos a produzir coisa boa. Algo bom acontece na nossa vida. E nós conseguimos transformar o meio em que estamos. Conseguimos transformar as pessoas que estão do nosso lado. E conseguimos cumprir a missão de Deus na terra. Meus queridos, meus irmãos e minhas irmãs, existe um interesse de Deus na tua vida.
Deus está interessado com você. Eu não gosto de fazer isso. Diga comigo o seguinte: Deus está interessado comigo, com a minha vida. Existe um interesse de Deus pela tua vida. Sabe por quê? Porque os olhos dele estão assim bem grudados em você, estão bem grudados em nós. Deus, ele nunca nos deixou, nunca e jamais vai nos deixar. Em terceiro lugar, você que está escrevendo, terceira parte da minha mensagem é: há esperança para a humanidade. Existe esperança para a humanidade. Existe uma esperança para a humanidade. Onde que eu tirei isso? Está no versículo 5 até o versículo 9. Diz o seguinte: tu já marcastes quantos meses e dias cada um vai viver. Isto está resolvido e ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar. E Jó fala o seguinte: olha, Deus, para de olhar para nós e deixa-nos em paz, até que o nosso dia chegue ao fim, como chega ao fim o dia de um trabalhador. Para uma árvore, a esperança, se for cortada, brota de novo e torna a viver. Existe uma esperança. Jó está querendo dizer o seguinte: olha, mas Deus, você marcou todos os nossos dias, você conhece muito bem a nossa vida, mas para de me vigiar, para de me seguir, de me acompanhar todos os momentos. Deus, para, deixa-me em paz, deixa-nos em paz, até que o nosso dia chegue ao fim. Assim como o trabalhador no final do dia, ele vai para casa, que o dia terminou, o dia do trabalho. Jó está dizendo o seguinte: para de nos olhar, para de nos acompanhar, Deus, deixa-me em paz, deixa-nos em paz. E a palavra de Deus, é Jó falando. Só abrindo aqui um parênteses, meus queridos, eu aprendo que quanto mais nós falamos com Deus de uma maneira tão natural, isso é uma oração profunda. E Jó aqui não está dizendo o seguinte: ó, com Deus eu não posso falar desse jeito. Jó fala mesmo o seguinte: para de olhar para nós e deixa-nos em paz. Deixa-nos em paz até que o nosso dia chegue ao fim. Meus queridos, há esperança para a humanidade. Há esperança para a tua e para nossas vidas. Há esperança. Há esperança. Os nossos dias estão nas mãos de Deus. Salmo 139, versículo 16 diz o seguinte: os teus olhos viam o meu embrião. No teu livro estão todos escritos os dias que foram fixados, e cada um deles nele figura. Na edição contemporânea diz o seguinte: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos quando nenhum deles ainda havia. Salmos 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que tenhamos coração sábio. Ensina-nos. O salmista está dizendo o seguinte: Deus, ensina. Isto quer dizer que os olhos de Deus estão fixos em nós. Existe esperança. Quando os olhos de Deus estão fixos em nós, existe esperança. Quando os olhos de Deus não estão fixos em você, é porque já não há mais esperança. Já não haverá mais esperança quando você apenas viver dissolutamente de acordo com os teus caminhos, e no final você vai para o inferno. Eu sei que essa palavra não é muito boa. Isso não é uma boa notícia. Isso não é uma boa notícia. Isso não é boas novas. Mas a boa nova é que Jesus, os olhos dele estão em você. Ele quer mudar a tua história, quer mudar a tua vida. Ele quer que você continue caminhando nos caminhos dele. Os olhos de Deus estão fixos em nós. Temos por exemplo de Natanael, que chega próximo de Jesus e fala: será que
pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe responde: vem e vê. Jesus consequentemente lhe disse: eis que verdadeiramente um israelita em quem não há fraude, em quem não há dolo. Natanael disse: de onde me conheces? Jesus respondeu-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas sobre a figueira. Então Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu: crês só porque te disse, eu te vi sobre a figueira? Crês só porque te disse, eu te vi sobre a figueira? Verás ainda maiores do que estas. Em verdade vos digo, vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Podemos dizer nessa noite que da mesma maneira que Deus, Jesus, viu Natanael lá debaixo da figueira, Ele vê você todos os dias. Ele vê você todos os dias. Ele vê você na rua, no banheiro, no quarto, no local de trabalho, na faculdade, no colégio, no mercado, em todos os momentos. Ele nos vê. Ele viu Natanael. E Natanael pensou que Jesus não lhe viu. E Jesus viu Natanael. E Jesus também nos vê nessa noite. E Jesus continua e continuará nos vendo. Assim como a esperança para a árvore. E da mesma forma que, como seres humanos, somos muito mais vistos por Deus. Quando Jesus esteve aqui na terra, Ele realizou uma cura de um cego. Que quando Jesus curou ele, em Marcos capítulo 8, versículo 22 até o versículo 26, Jesus falou para ele: você está vendo? E ele diz o seguinte: eu estou vendo, mas o que eu estou vendo? As pessoas como árvores. E é interessante que o salmista fala em Salmos capítulo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo os caminhos dos ímpios, nem se envolve, nem caminha nos caminhos dos escarnecedores. Antes tem a sua lei, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Ele será plantada junto, ele será como uma árvore plantada, e que ele dará seus frutos na estação própria. Então isso quer dizer, eu usei dos textos da palavra de Deus, então quer dizer que nós somos considerados na Bíblia como árvores. Então nós precisamos estar plantados na casa do Senhor, não aqui, mas sim nós precisamos estar plantados em Jesus, dando fruto no tempo e na estação própria. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre nós, e existe uma esperança. Quando os olhos do Senhor estão em nós, quando Ele olha para nós, existe uma esperança. Existe uma esperança. A história da tua vida não terminou, porque enquanto você estiver vivo, existe uma esperança. Enquanto você estiver vivo, existe uma esperança. Enquanto você estiver vivo, existe uma esperança para a tua família. Existe uma esperança para a tua vida. Existe uma esperança na sociedade. Existe uma esperança para o Brasil. Existe uma esperança para o mundo, cujo nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é a esperança. Buda não é esperança. Maomé não é esperança. Seja quem for, Henrique Cristo não é esperança. Mas Jesus é a única esperança. Enquanto você estiver em vida, existe uma esperança. Essa esperança é Jesus. Ele está vivo, morreu, ressuscitou, está vivo, nunca mais vai morrer. Ele está vivo, está dentro de nós, está sobre nós, está do nosso lado. Ele caminha conosco. Ele estará conosco até no último
milésimo segundo da vida, e Ele estará conosco para sempre na glória. Ele nunca vai nos deixar. Os olhos dele estão, enquanto Ele existir, enquanto você estiver em vida, existe uma esperança. Jó, ele fala o seguinte: para uma árvore há esperança, e se ela for cortada, brota de novo e torna a viver. Mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu toco morra na terra, basta um pouco de água, ela brota, soltando galhos como uma planta nova. Ao cheiro das águas. Meu irmão, minha irmã, minha jovem, minha jovem, existe uma esperança. Ao cheiro das águas. Eu sou água viva, Jesus. Eu sou água viva, Jesus. Existe vida quando nós nos alimentamos da água viva da palavra. É Jesus falando conosco. Existe uma esperança. Jesus. Encerrando essa mensagem, eu queria contar uma história para vocês. De um homem cujo nome era Alberto. Estou chegando ao fim. Vou contar a história e vou terminar. E nós vamos orar. Amém? O doutor Alberto era um grande empresário. Um homem muito respeitado perante a sociedade. Sua história chega a ser superada. Sua história chega a ser de superação. Um homem que quebrou barreiras e deixou uma infância pobre para obter muitas riquezas, se tornando um homem de negócios. Mas junto com suas riquezas, ele obteve um novo caráter. Não era mais aquela criança dócil, encantadora, se tornou um Deus, um homem muito arrogante e severo. Virou um ser humano amargo, robótico. Estava sempre ocupado. Por isso, ao invés de presentear os seus filhos com amor e carinho, os presenteava somente no campo material e havia esquecido de presentear seus filhos no campo emocional. Seus filhos eram muito unidos, mas estavam seguindo o exemplo do pai, tornando-se arrogantes e amargos. Alberto então decidiu treinar seus filhos para assumir o seu lugar. E desde então as coisas só pioravam. João e Vitor. Ah, meu Deus. Eu devia ter trocado esse nome. O Manuel e o Felipe eram péssimos líderes e tratavam mal a todos. Alberto não contava com o fato de que a vida dá muitas voltas e o prepararia uma surpresa muito desagradável. Em um exame médico foi encontrada uma grave doença e o médico, após muitos exames, constataram que infelizmente Alberto só teria mais 2 meses de vida. Aquele grande homem, severo, poderoso e muito rico, se transformou em uma frágil criança. Percebeu que a morte nos humaniza. Já não sabia o que dizer, nem ao menos o que deveria fazer. Seu mundo desmoronou. Era um homem de apenas 55 anos, muito jovem para partir dessa vida. Mas devido ao estresse, seus pensamentos mórbidos e uma vida dedicada somente ao trabalho, sua doença se agravou. Foi justamente nessa hora que ele percebeu que nem todo o dinheiro e poder do mundo
traria sua saúde de volta, muito menos compraria a felicidade de ver seus filhos assumindo a empresa, se casando e lhe dando netos. Nunca compraria paz no coração. Alberto então decidiu fazer uma viagem e nesses 2 meses iria refletir sobre a sua vida. Deixou seus filhos responsáveis pela empresa, disse que precisava de umas férias e que viajaria pelo mundo. Ele não teve coragem de dizer a verdade. No dia de sua morte, João e Vitor, Manuel e Mariana, foram comunicados. O advogado, além de ser responsável pela notícia, recebeu outra missão de seu cliente Alberto e disse: Andrade Felipe, seu pai me deixou responsável por dividir entre vocês toda a riqueza que ele acumulou durante toda a sua vida. Ele me confidenciou que suas riquezas estão todas dentro do cofre de sua casa e vamos até lá para abri-lo e dividir entre vocês o que ele os deixou ao partir. Mas Andrade e Felipe pareciam nem ligar para a morte do pai. Havia uma intensa briga entre eles, que praticamente lutavam pela herança. Os irmãos que eram tão unidos agora estavam em pé de guerra. Mariano, um dos filhos, consigo mesmo, já posso até imaginar, no cofre deve haver dólares, euros, muito dinheiro, escritura de propriedades, ações de diversas empresas pelo mundo, pode até ter barras de ouro. Não vejo a hora de meter a mão na grana do velho. Vitor também pensava, semelhante ao irmão: não vejo a hora que abra logo esse cofre, deve ter muita grana. O velho era muito rico e tinha muitas propriedades e sempre deu mais importância ao material do que ao seu lado emocional. Até mesmo os advogados, já acostumados com os seus casos, ficaram completamente horrorizados com suas atitudes. Então finalmente decidiram abrir o cofre. Foi um momento de puro suspense e muita tensão. Ao abrir o cofre, eles tiveram uma surpresa. E um forte choque. Se olharam entre si e não entenderam nada. E até se perguntaram: isto é uma piada? Isto é uma piada? No cofre só havia fotos e recados de quando Felipe e Manuel eram crianças. Uma foto de mãe, uma foto da mãe dos rapazes. Algumas poesias e textos ensinados por Alberto. E uma coleção de livros do Dr. Augusto Cury. Além disso, havia também uma carta que dizia: queridos filhos, que eu tanto amo e sempre amarei. Primeiramente gostaria de me desculpar com vocês pelo péssimo exemplo que dei a vocês e pelo pai ausente que fui. Somente agora, perto de minha morte, estou me humanizando. Tentei dissecar o meu ser, lapidar meus defeitos. Saibam, meus filhos, que esses foram os 2 meses mais intensos da minha vida. Comecei somente agora, perto da minha morte, e descobrir que a vida é muito mais do que o nosso exterior. Eu existi somente na superfície. Nos meus últimos dias, entendi a verdade e a essência de nossas vidas. Aprendi a contemplar o belo da natureza, tudo e todos ao nosso redor. À noite eu conversava com a lua e namorava as estrelas.
voei pelo lindo céu azul, na asa delta da imaginação. Presenciei os pássaros cantando, aprendi a dança com alegria, a valsa da vida. Fiz uma viagem como nunca havia feito antes, mas dessa vez não cruzei o meridiano. Por perto, vocês acham que fui à Europa, Paris, Milão? Não, meus filhos. Dessa vez viajei para dentro do meu ser. Visitei os vales da sombra da minha ignorância e soberba. Nesta viagem aprendi a controlar minhas emoções e filtrar meus pensamentos ruins. Nunca na vida agi por impulso e através do ego comecei a me divertir com minhas insensatez e minhas mazelas. Percebi que uma pessoa inteligente aprende com seus erros, mas uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Por isso, aprenda com o meu erro de como não se deve viver, e aprendam as grandes lições da vida. Só agora, dessecando o meu ser, percebi que eu era autoritário e rígido por ser infeliz interiormente. Me vi agora uma pessoa porco-espinho, agressiva por fora e frágil por dentro. A verdadeira felicidade está na simplicidade. Procurando tanto essa tal da felicidade, quando na verdade ela mora e se esconde dentro do nosso ser. Nós tentamos conquistar e seduzir a felicidade através do luxo fútil exterior, mas no final todo luxo vai para o lixo. Ao morrer não levamos nada a não ser a vida que levamos e o legado que deixamos. Do útero ao túmulo, a única coisa que realmente existe e sempre existirá e que irá nos libertar é o amor. Eu sempre me preocupei com valores econômicos e tive poucos valores da vida. Me preocupava muito com o ilusório mundo exterior e esqueci o meu fantástico e libertador mundo interior. Vivemos em uma sociedade que inverte os valores, fazem do consumismo e da ignorância uma escravidão mental. Desculpe-me, meus filhos, pois eu sempre os presenteei com brinquedos e muitos supérfluos materiais, mas nunca os dei atenção, afeto, carinho. Nunca ouvi suas histórias, suas preferências. Nunca penetrei no mundo de vocês. Fui um pai no piloto automático. Só agora descobri que o mundo se compara a uma flor. Se não cuidamos, não regamos nossos entes queridos com afeto e carinho, esse amor pode murchar como a flor sem água da vida. Desculpe-me, meus filhos, se eu decepcionei. Não havia dinheiro no cofre e nem nada material neste cofre. Só guardei a verdadeira riqueza de toda a minha vida. Vocês, meus filhos, que sempre traei no coração, e um pouco de sabedoria que obtive durante esses meus últimos dias de vida. Nunca se esqueçam, nunca é tarde para recomeçar. Após lerem a carta, Mariano e Firmino decidiram fazer igual ao pai, se redescobrir e se reinventar, ser um eterno aluno na escola da vida. Iriam se humanizar e ser eles mesmos, tirar suas máscaras sociais. Como seu pai disse, nunca é tarde para um novo recomeço. Nunca é tarde. Eu encerro essa história dizendo: nunca é tarde para recomeçar. Eu encerro essa mensagem dizendo: nunca é tarde para recomeçar. Recomece consigo mesmo, recomece com o próximo e recomece com Deus. Dizia o pregador: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer:
não tenho nele contentamento. Jó, no final da sua vida, ele, ao reconhecer que ele era um homem que precisava de Deus, Deus mudou a história dele. E a história dele foi melhor do que o começo. Por isso, se você está nessa noite aqui, não sabe como é que está a tua vida, como é que está o teu futuro, saiba que Ele se importa com você, os olhos dele estão em você, existe uma esperança em você. Nunca é tarde para você recomeçar a tua vida. A vida passa tão rápida que daqui mais alguns anos você vai ver que você vai estar na melhor idade. E nós não sabemos quando é que partimos desse mundo. Eu não sei, talvez se você está na lista, talvez no próximo dia, amanhã, você vai estar na lista daqueles que morrem por segundo, por minuto. Eu não sei se eu estou nessa lista. Mas o convite nessa noite é: nunca é tarde para recomeçar. Você quer recomeçar nessa noite? Eu não sei como está a tua vida, mas existe uma esperança. A esperança, o nome dele é Jesus. Eu gostaria que você se colocasse em pé nessa noite. Gostaria que você se colocasse em pé. Vamos encerrar esse momento. Eu não vou fazer convite para você vir aqui em frente, mas eu vou pedir que você faça um autoexame da sua vida. Que você faça um autoexame. Faça um autoexame da sua vida. O senhor Alberto descobriu que a felicidade estava dentro dele. Sabe qual é a maior felicidade da nossa vida? É ter Jesus no coração. Ter Jesus. As coisas materiais passam. O que está acima de tudo é o amor. Seja feliz com Jesus. Aleluia. Gostaria que você fechasse seus olhos e falasse com Ele. Não queria manipular você. Não. Você fica à vontade e começa a falar com Ele. Não sei como é que está a tua vida. Todos somos fracos desde o nosso nascimento. Mas existe esperança. Que por mais que ela for cortada, ao cheiro das águas brotarão. Deus nos ama. Não entendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isto me leva mais perto de ti, mais perto dos seus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Sim, eu sei que vai, Senhor, que vai valer a pena. Sim, vai valer a pena, sim, vai valer a pena mesmo. Sim, eu sei que vai, Senhor, que vai valer a pena, que
vai valer a pena, se vai valer a pena mesmo. E ao redor de cada esquina, e em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que uma visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Sim, eu sei que vai valer a pena, sim, vai valer a pena, sim, vai valer a pena mesmo. Sim, eu sei que vai, Senhor, que vai valer a pena, sim, vai valer a pena, sim, vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai, Senhor, que vai valer a pena, sim, vai valer a pena, sim, vai valer a pena mesmo. Sim, eu digo, eu sei que vai, sim, vai valer a pena, sim, vai valer a pena, sim, vai valer a pena mesmo. Contigo, Deus, sim, Deus. Se já valeu a pena, se já valeu a pena mesmo, confiar no Senhor. Se já valeu a pena, se já valeu a pena, se já valeu a pena mesmo. Viver contigo, Senhor, se já valeu a pena, Se já valeu a pena, se já valeu a pena mesmo. Pai, nessa noite nós estamos aqui, Senhor. Como igreja, o Senhor conhece nossas vidas. O Senhor sabe, Deus, o quanto nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada. A vida é tão breve, ela passa tão rápida, que o Senhor, nós reconheçamos que nós somos fracos. Existe um interesse pelo Senhor, pela nossa vida, pela humanidade. O Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou, mostrou o teu amor, o teu carinho através do seu amor, através da pessoa de Jesus. Existe uma esperança para nossas vidas, Pai. Nessa noite, enquanto nós estivemos a falar da tua palavra, aprendemos a tua palavra, o Senhor falou conosco através da sua palavra. A última palavra que nós queremos, Pai, é que nessa noite o Senhor renove nossas vidas, renove nosso físico, renove as nossas emoções, renove a vida de cada um de nós aqui nesse lugar, renova nossas famílias, renove nosso, Deus, nosso local de trabalho, em todo lugar onde nós estivermos. O Senhor esteja conosco, o Senhor abençoe a tua igreja, o Senhor conduza a tua igreja, o Senhor conceda tudo aquilo que eles estão pedindo, Senhor. Uma porta, Deus, uma esperança. O Senhor conceda uma porta de emprego, uma nova solução, uma nova palavra, um novo destino. O Senhor conceda a tua igreja, a cada um que está presente aqui nesse lugar. Orienta, Senhor, guia, Senhor. Oh Deus, atenda o clamor do teu povo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. O Senhor conhece a dor do coração de cada um que está aqui nesse lugar. Senhor, conceda, Senhor. Dê, Senhor, renova no físico, nas emoções, no espírito. Conceda, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Acima de tudo isso, queremos nos grudar no Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor nos dá paz, o Senhor nos dá alegria em meio à tempestade. O Senhor nos dá alegria. Conceda a tua igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, que a consolação, que a graça que foi manifestada através de Jesus,
Que a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, desde hoje, para sempre, até a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós dizemos amém, 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 amém. Aleluia, aleluia. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém.